Antes, só eu queria agradecer o convite da SOI, do Centro Educacional, dar os parabéns ao Centro Educacional da CVM que está sendo inaugurado agora essa semana. E acho que é um ótimo espaço, uma ótima oportunidade da gente poder, nós que trabalhamos na CVM e outras pessoas também, a gente poder acessar o público, explicar o que a gente faz, discutir com o público aquilo que está acontecendo, o que precisa melhorar, como deve ser a evolução das normas. Então, agradeço aí o Vasco pelo convite, a SOI. Só antes de começar, um disclaimer que eu costumo fazer nas minhas palestras, e as outras pessoas também da CVM muitas vezes fazem, aquilo que eu vou falar aqui, na verdade é uma opinião pessoal minha, não necessariamente é a posição da CVM ou a opinião da CVM, mas eu espero, né, e muitas vezes se coincidem, mas em alguns casos, até temas que eu vou tratar aqui hoje nessa palestra, que eu não queria nem tratar exatamente como uma palestra, mas como uma conversa. Então, fique à vontade para interromper, para fazer perguntas, tá? Mas temas que eu vou tratar hoje aqui, alguns temas ainda estão em discussão, alguns temas são controversos, ou seja, então realmente não há uma posição definitiva da CVM sobre várias questões de condotéis, que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia. Então, feito esse disclaimer também, desejar todo sucesso aqui ao Centro Educacional. E aí, vamos começar. Só para dar, eu não vou usar a apresentação, tá? Então, só para contextualizar o que eu pretendo abordar aqui nessa conversa, dar um panorama geral do histórico dos condotéis, do relacionamento dos condotéis, vamos dizer assim, das ofertas de condotéis com a CVM, depois tratar da norma atual, do arcabouço jurídico atual, que cuida dos condotéis, das ofertas de condotéis, basicamente a deliberação 734 de 2015, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. Depois disso, eu imagino, até deixa eu aproveitar aqui, quantos de vocês trabalham com condotéis, com ofertas de condotéis? Tem alguém, ou advogados? Ninguém? Engenheiro, mas trabalha no... Certo, tá, perfeito. Então, o resto de vocês, imagino que são investidores ou que pretendem obter informações sobre esse tipo de oferta de valor mobiliário. É isso? Só para eu direcionar também o papo. Muito que eu vou falar aqui, não dá para ser diferente também. Questões técnicas, mas de CVM, tá? Por favor, nada de engenharia ou de construção de condotéis, ou mesmo do setor hoteleiro, da dinâmica dele, sendo que algumas coisas, elas transbordam aqui para o nosso dia a dia aqui de regulador do mercado de valores imobiliários, né? Mas tá, com isso em mente, então, a maior parte é investidores. Então, depois que eu falar do arcabouço jurídico atual, eu vou falar da mensagem para os investidores, o que os investidores podem esperar da CVM, o que eles devem esperar da CVM e também o que não venham buscar na CVM, que CVM não seria o canal correto para serem abordados. Eu vou tratar disso também. Aí depois eu vou falar como é que a gente faz, a minha superintendência especificamente, que a gente tem algumas pessoas, o Luiz Lobianco, analista, aqui, estagiário da SRE, que trabalham com condotéis, com o dia a dia das análises de condotéis, de ofertas de condotéis, ou do enforcement em relação aos problemas ocorridos nessas ofertas e em outras. Então está aqui. Então eu vou falar um pouco como é que a CVM vem tratando aí nos últimos tempos e como está evoluindo essa questão no âmbito da supervisão da SRE, da minha superintendência. E finalmente, a nova norma de condotéis, é esperada uma nova instrução em breve. Acredito que no início do ano que vem, a gente deve estar saindo com essa nova norma, é uma necessidade do mercado. Então, o que essa norma... O que esperar dessa norma, esperar o que deve ter contemplado nessa norma. Essa norma ainda está em discussão, então não tem nada certo sobre ela, mas já tem vários temas que a gente, nas nossas discussões internas, a gente entende que é importante ser abordado nessa nova norma. Tá? Então, iniciando, queria falar só um pouquinho para contextualizar como é que surgiu essa história dos condotéis em relação à CVM. Né? Isso na CVM, CVM cuida, é o órgão
Comissão de Valores Imobiliários, que cuida do mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários. E os condotéis, até da maneira que eles eram ou são ainda vendidos, colocados, são valores, entre aspas, imobiliários. Então o pessoal brincava, muita gente não era brincadeira. Boa tarde, boa tarde. Não era de brincadeira, até confundia isso, não, CVM, jornalista inclusive, Comissão de Valores Imobiliários, e a gente ria aqui, o pessoal não entende, aqui a gente não trata com imóveis, a gente trata com valores imobiliários. Mas no caso dos condotéis, eu acho que essa confusão, ela até se explica, porque realmente é a CVM que cuida do mercado de capitais, vendo um negócio que tem muitas características, uns títulos têm muitas características e uma dinâmica própria ao mercado de valores, ao mercado imobiliário. Tá? Então, como é que isso entra aqui na nossa vida aqui de regulador do mercado de capitais? Isso vem lá no início desse século, né? Lá em 2001 houve uma alteração na lei que rege o mercado de capitais, que é a Lei 6385, de 1976. Na verdade, isso veio de 98, teve uma medida provisória, a medida provisória 1637 de 98, que foi convertida na Lei 10198 de 2001, que trouxe, que começou a expandir o rol de valores imobiliários. Isso foi culminar depois numa alteração da Lei 6385, que cuida especificamente dos valores imobiliários, do mercado de capitais e valores imobiliários. É inclusive a lei que instituiu, que criou a CVM lá em 1976. E ela, no artigo 2º dessa lei, ela lista quais são os valores imobiliários. Antes dessa alteração em 2001, esse rol era exaustivo, era muito restrito, e a gente tinha o conceito de valores imobiliários, aqueles títulos, aqueles valores tradicionais, são ações, são os debêntures e outros títulos de dívida, basicamente. Em 2001, com essa mudança da lei, isso expandiu, buscando ampliar esse conceito, bebendo no direito norte-americano, onde a gente tinha um conceito mais amplo de security, né, de valor imobiliário. E aí vem lá nesse artigo 2º, no inciso 9º, desse artigo, é acrescentado, e eu vou ler para vocês, tá? Além daquele rol, daquela lista de valores imobiliários tradicionais, eu vou dizer assim, apareceu um novo valor imobiliário, dizendo, são valores imobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ou seja, então essa nova classificação, essa nova descrição desse novo valor imobiliário amplia imensamente, abre uma porta, que na verdade era uma porta que precisava ser aberta. Havia problemas aqui no Brasil que claramente coisas ou investimentos que estavam sendo ofertados, mas que não eram considerados valores imobiliários, então não entravam na esfera de atuação da CVM e precisavam dessa proteção dessa autarquia. Então, agora, qualquer título, qualquer contrato que seja ofertado publicamente, então isso é importante, precisa apelar à poupança popular. Ofertas privadas não caracterizam esse valor imobiliário aqui, de acordo com a lei e, consequentemente, de acordo com a nossa atuação. Mas quando você tem contratos de investimento coletivo, que você vai buscar várias pessoas, então você oferta publicamente esses contratos, buscando pessoas determinadas para comprar esses contratos. E nesse contrato você compra, entre aspas, um investimento, e que o seu trabalho de investidor é só esse. Comprei o contrato e espero que alguém vai fazer alguma coisa para gerar frutos, rendimentos desse investimento que eu fiz, e esses frutos eu receber. Ou seja, então não depende do seu esforço. Realmente, o seu esforço simplesmente é investir. Então isso se torna um valor imobiliário. E isso vem ao encontro do que estava acontecendo no mercado imobiliário brasileiro em relação aos condotéis. Aí, saindo um pouco aqui da CVM, ou do mercado de capitais, e indo agora para o setor real, digamos, o setor imobiliário, a gente tem um parque hoteleiro aqui no Brasil montado, grande parte, inclusive desses hotéis, vamos dizer assim, mais famosos que a gente tem aqui. Eu não sei se vocês são todos do Rio de Janeiro.
Então é mais fácil falar do Rio de Janeiro. Então a gente tem hotéis antigos, mais famosos, ou eram financiados por famílias lá atrás, inclusive estamos falando do século XIX também, entra século XX, aí financiamentos bancários, eram fundos de pensão, que financiavam esses hotéis. Então teve década de 40, de 50, de 60, um crescimento grande nesse parque hoteleiro. Isso em determinado momento estagnou, e aí o mercado é criativo, sempre tenta evoluir, crescer, e precisava crescer aqui no Brasil também. Chega o equilíbrio de oferta e demanda de quartos, chega um momento que precisa crescer, precisa criar mais hotéis. Então a maneira de financiar esses hotéis foi mudando ao longo do tempo. E também não só os hotéis, mas também os produtos que eram feitos, produtos imobiliários, mas de certa forma eram diretamente ligados ao setor hoteleiro, ou era uma coisa muito parecida. Então a gente teve, eu não vou procurar me alongar, até porque isso não é atribuição nossa aqui da CVM, houve o movimento de apart hotéis, que depois virou movimento de flat services, né, que tinha alguma característica parecida com hotel, mas não era exatamente hotel. Isso foi evoluindo década de 80, década de 90, e aí chegou a década de 90, o financiamento bancário para esse tipo de coisa, ou de fundos de pensão, inclusive, que bancavam a construção desses empreendimentos. Isso foi minguando por diversas razões, até que eu já ouvi várias versões, sem precisar exatamente quando isso começou, mas surgiu o setor hoteleiro, ou imobiliário / hoteleiro, descobriu uma nova forma de bancar, de financiar aqueles empreendimentos, que era captar investidores diversificados, investidores inversos, para construir aquele hotel e finalmente se tornarem dono daquele hotel, tá? Esses investidores. E com isso ia substituir esses outros financiamentos, esses outros tipos de funding que estavam se tornando mais raros. Então isso veio acontecendo década de 90, e aí a primeira década desse século, aqui a década do ano 2000. Em algum momento dentro da década do ano 2000, mas nessa década agora, aí, 2010, 2011, se intensificou bastante, que surgiu efetivamente, ou se disseminou, melhor dizendo, o que a gente vê hoje, o que a gente chama hoje de uma oferta pública de valores imobiliários, os SIC, os contratos de investimento coletivos hoteleiros, de condotéis. Tá? Então, e o que caracteriza, o que é esse SIC, o que é isso? Como eu li há pouco, né, a definição essa definição expandida de valor imobiliário da Lei 6385, o SIC hoteleiro é exatamente isso, são os contratos onde tem vários tipos de contratos, mas eles têm algumas características em comum que os caracterizam como valores imobiliários, que é aquele contrato que você compra ou uma fração ideal do condomínio, uma parte ideal do condomínio, ou você compra efetivamente uma unidade daquele hotel, vamos dizer assim, mas aquela unidade, a fração nem se fala, porque a fração você é um condômino, mas você não é dono especificamente de um quarto, de um apartamento. Ou seja, então você não tem nem onde entrar ali se você quiser usar. Tá? No caso da unidade, a princípio seria um imóvel puro, só que esse imóvel, a compra desse imóvel, está atrelada à assinatura de diversos contratos que, em regra, colocam esse imóvel dentro de um pool de locação daquele empreendimento, daquele hotel, onde você não... Alguns momentos você até pode ter direito, mas em regra você não tem o direito de usar aquilo. Ou seja, você compra o imóvel, aquele imóvel entra dentro de um pool de locação que é administrado por uma administradora, por uma operadora hoteleira, para você auferir rendimentos daquilo. O hotel dando certo, com a ocupação dos quartos, com a operação hoteleira, aquilo entra, aquilo gera recursos, e aqueles recursos vão para... Tudo bom? E aqueles recursos vem efetivamente para os investidores. Ou seja, então o que a gente vê nessas ofertas, nesse tipo de investimento? Realmente é um investimento como outro qualquer. Né? Eu compro e invisto naquilo, se o hotel deu certo, beleza, eu ganho dinheiro, se o hotel não deu certo, eu posso perder dinheiro. Ou seja, eu não vou ocupar aquele quarto, eu não tenho gerência daquilo, eu não me intrometo, em regra, como é que aquilo vai ser operado, aquele hotel. Realmente é um investimento parecido com outros investimentos que a gente vê aqui tradicionais de valores imobiliários, de ações, de debêntures, o que seja. Ou seja, então,
esse movimento, como eu tinha falado, se intensificou aqui em 2010, 2011, e aí, inclusive os próprios operadores ou os próprios bandeiras hoteleiras, em um determinado momento, até se juntam para discutir qual é a melhor maneira de diseminar esse mercado, de evitar problemas com os investidores, ou seja, é criado no âmbito do Secov, um manual, inclusive, de investidores pulverizados, como tratar essas pessoas, mas ainda não estava claro para o setor que isso era uma oferta de valores imobiliários regulada pela CVM. Ainda que pudesse se ter uma ideia que isso poderia estar acontecendo, porque a mudança da lei de valores imobiliários, da 6385, veio de 2001. E esse movimento mais intenso é posterior a isso. A gente já vê praticamente quase 10 anos depois. Mas, de qualquer forma, isso por diversos motivos, mas a CVM na época não tinha uma supervisão para isso, focada nisso. Então não estava se apercebendo o que estava acontecendo naquela época isso. E também não havia reclamações para a CVM, ou reclamações, ou denúncias, não havia nada trazendo a CVM essas ofertas nessa época. Ou seja, então foi só lá pelos idos de 2012 e 2013 que realmente isso começou a chegar na CVM. Por reclamações de investidores, por denúncias, inclusive, de participantes do setor. Eu perguntei um pouco antes, depois chegaram mais pessoas. Vocês trabalham com hotéis? Me lembro. Você trabalhou aqui já, né? Me lembro. Então, mas a maioria aqui não trabalhou com hotéis, mas assim, sendo até franco, nessa época, onde ainda não havia supervisão da CVM, era até em alguns momentos, até uma época meio conturbada, onde a gente viu e a gente começou a receber realmente denúncias de um operador denunciando o outro, que aquela oferta não estava feita de forma adequada, a oferta dele sim, mas a do outro não estava, do concorrente não. Quer dizer, isso começou a chegar aqui na CVM lá em 2012, 2013. Em 2013 isso se intensificou aqui. E aí, com reclamações, com denúncias, mas principalmente denúncias e não reclamações de investidores. Isso até hoje a gente tem reclamações, até daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tem pessoas da SOI aqui, que também podem me ajudar se quiser em relação a isso, mas ainda não são tantas reclamações. Eu diria que reclamações de condotéis são bem menos numerosas que reclamações, vamos dizer assim, dos valores imobiliários tradicionais que a gente tem aqui na CVM. Tá? Mas foram chegando isso lá em 2013, e aí até que culminou, aí já não dava para... A CVM começou a olhar, já não dava para dizer, olha... E começou a olhar e começou a construir um entendimento que realmente, no primeiro momento, não foi um entendimento imediato. Não é de bate-pronto, eu olho, isso daqui é uma oferta de valores imobiliários. Houve bastante discussão com o setor, com os operadores hoteleiros, com as incorporadoras, que fazem que constroem e que também fazem as ofertas. A gente vai ver daqui a pouquinho, quem oferta mais, na verdade, não é nem o operador hoteleiro. Quem normalmente dá início a esse tipo de oferta é a incorporadora, aquele cara que está incorporando, que muitas vezes está construindo também. Ou seja, mas houve uma discussão junto com os participantes do setor, e se chegou à conclusão, não, realmente isso é valor mobiliário, isso que está sendo ofertado, e por ser valor mobiliário, isso precisa estar registrado aqui na CVM. CVM, na mesma lei que eu mencionei, na lei 6385, que cuida de mercado de capitais, fala também, em determinado momento, que ofertas públicas de valores imobiliários precisam ser registradas aqui na CVM. Inclusive, aquilo que não é registrado, uma distribuição pública sem registro na CVM, pode ser caracterizado um crime. Ou seja, então é uma coisa séria, e é uma coisa que está regulada aqui no âmbito do mercado de capitais. Então, depois de construído esse entendimento, isso culminou no final de 2013, lá em dezembro de 2013, houve um alerta geral, genérico, que a CVM fez ao mercado. Olha, essas ofertas públicas de condotéis, da forma que elas estão estruturadas, da forma que elas estão acontecendo, podem caracterizar ofertas públicas de valores imobiliários. Isso necessita de registro aqui na CVM. Então, por favor, quem esteja fazendo, venha a CVM pedir o registro, ou então pare as ofertas, ou melhor, pare as ofertas agora e venham pedir o registro aqui na CVM para poder continuar. Tá? Então esse alerta, isso é um marco importante aqui,
na nossa história da CVM junto com o setor de condotéis, é esse alerta que foi dado em dezembro de 2013. Depois disso, o que é que aconteceu? Realmente a gente viu várias ofertantes, várias ofertas que estavam acontecendo serem suspensas e as pessoas, os ofertantes, começaram a vir na CVM e aí, como é que eu faço para regularizar isso? A CVM, a instrução da CVM que cuida das ofertas públicas, do registro das ofertas públicas, é a instrução 400 de 2003. Ela cuida das ofertas públicas em geral e, tradicionalmente, o que a gente fala de ofertas públicas realmente são ofertas de valores imobiliários tradicionais. Ações, debêntures, cotas de fundos fechados, alguns títulos securitizados, CRI, CRAs, não especificamente dos condotéis. Só que por ser valores imobiliários, então eles precisariam ser registrados no âmbito, sob o procedimento da instrução 400. Em algumas questões, esse procedimento não se mostrava muito adequado, ou não se mostrava realista para as ofertas. Então, depois desse alerta de 2013, que os ofertantes começaram a vir aqui na CVM, a maneira que se buscou, que se encontrou para poder regularizar essas ofertas, não foi exatamente um registro, mas tinham tantas características diferentes, eu vou comentar daqui a pouco um pouco dessas características das ofertas condotéis que distinguem essas ofertas das ofertas de demais valores imobiliários. Essas particularidades, elas impediam um registro normal na instrução 400. Então o caminho que se encontrou foi: vamos pedir os ofertantes de CVM, vamos conceder algumas dispensas de alguns requisitos, ou mesmo de alguns registros que estão previstos na instrução 400 da CVM, e foi isso que foi acontecendo. Então a gente não teve nenhuma oferta de condotel, salvo engano, nenhuma oferta de condotel, mesmo depois desse alerta de 2013, que obteve um registro de oferta aqui na CVM. A gente teve várias ofertas, até hoje ainda é assim, que obtém dispensa de registro aqui na CVM. Essa dispensa de registro é prevista no artigo 4º da instrução 400, o que pode ser dispensado. Eu daqui a pouquinho vou comentar com mais detalhes isso. Mas, então, vários processos, e esses processos, aí eu já adianto aqui para investidores, quem não está habituado com o CVM, processos da CVM, em regra, são públicos, e em regra você pode consultar eles no site da CVM, a existência do processo, as características básicas do processo, e se for do interesse de alguém, é só pedir vistas desse processo. No próprio site da CVM tem um espaço lá para pedido de vistas, que é feito pela SOIA, a Superintendência de Orientação aos Investidores, ao Mercado. Então, qualquer curiosidade que vocês tenham em relação a um determinado processo, fiquem à vontade para pedir vistas deles. Mas então a gente teve vários processos de 2014, onde foi requerida a dispensa de requisitos e de registros para as ofertas de condotel. Naquele momento, essas dispensas são concedidas pelo colegiado da CVM. Também, para quem não sabe, também sem perder muito tempo com isso, a CVM ela é composta de um colegiado onde tem o presidente e 4 diretores, não exatamente embaixo do colegiado, mas embaixo desse órgão colegiado você tem as áreas técnicas. Eles não se reportam a gente, as superintendências, a gente não se reporta ao colegiado. Eu não tenho um diretor que é meu chefe, ou o presidente que é meu chefe. Eles são uma instância recursal das decisões dos superintendentes, cabe recurso ao colegiado, e também eles são uma instância julgadora de processos sancionadores. As áreas técnicas propõem um termo de acusação, isso vai ser julgado no colegiado. Tá? Mas em alguns procedimentos da CVM, eles têm que a decisão da CVM é do colegiado, e outros não. A outra decisão da CVM é a decisão da área técnica, contanto que não haja recurso, a decisão final é da área técnica. Então, no caso dessas dispensas da instrução 400 de ofertas, é uma dispensa que tem que ser concedida pelo colegiado. Então, esses casos iam para o colegiado da CVM. Tivemos, em 2014, especificamente, vários processos que foram colegiados, e, em regra, dadas determinadas características, eram dispensadas de registro essas ofertas. Ganhando massa crítica desses precedentes de 2014, a gente tem um outro marco importante aqui na história do condotéis na CVM, que é em março de 2015,
são compiladas as características comuns dessas ofertas de condotéis onde foram dadas as dispensas, e isso é feita uma deliberação, a deliberação 734, de março de 2015, onde o colegiado delega a competência à SRE, a minha superintendência, para dar a dispensa de registro dessas ofertas. Daqui a pouquinho eu vou entrar nos detalhes dessa deliberação, mas só para marcar o histórico ainda e acabar essa linha do tempo. Então hoje o arcabouço jurídico que a gente tem é a deliberação 734. É a instrução 400, que ainda se aplica às ofertas em geral. Veio a deliberação 734 trazer condições para que a SRE dê dispensas das ofertas da Instrução 400, ainda que a Instrução 400 continue a se aplicar, a deliberação 734 vem trazer algumas regras onde pode ser dada dispensa, mas continuam essas duas instruções regendo condotéis. E aí, depois disso, começam mais e mais processos de pedidos de dispensa a chegar à CVM, agora para a SRE diretamente. Isso foram dadas várias dispensas. Essas dispensas também, quem tiver curiosidade ou quem tiver interesse, isso está no site da CVM, tem lá em um determinado local lá, da central de sistemas do site, tem ofertas públicas, em algum lugar dentro de ofertas públicas tem ofertas dispensadas. As ofertas dispensadas, você tem o rol de ofertas de condotéis que foram dispensadas de registro pela CVM. Então, o que a gente tem hoje? Como é que a gente está hoje? Que aí cheguei ao momento atual. A gente está trabalhando com essa deliberação 734, chegando casos concretos, e muitas vezes os casos trazem particularidades, então que a gente se depara para ver se exatamente cabe naquela dispensa ou não. E houve precedentes importantes, eu também vou comentar daqui a pouco, que ocorreram depois dessa deliberação 734, mas a gente vem ganhando mais massa crítica e também o mercado demanda isso e a gente sente a necessidade. A deliberação 734, combinada com a instrução 400, que é mais geral, ainda não são um regramento, não representam um regramento suficiente e adequado para tratar dos condotéis. Então hoje a gente está trabalhando numa instrução nova, uma instrução específica de condotéis, como eu tinha comentado antes, isso ainda está no âmbito da CVM, de discussão interna da CVM, mas eu acredito que em breve, esse ano ainda, isso deve sair para audiência pública. Também já aproveito, convido a quem estiver interessado a participar da audiência pública. Só explicando um pouquinho, o processo de audiência pública da CVM, como diz o nome, é público, né? É transparente. A CVM vai, em regra, quando ela vai emitir uma nova norma, não é a minha superintendência que faz isso, é uma outra superintendência, é a SDM, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado. Quando vai ser emitida, quando vai ser criada uma nova norma, e essa norma é importante para o mercado e é necessária a discussão, então isso é disponibilizado ao mercado uma minuta dessa regra, e com um edital dizendo o que é importante que vai entrar nessa regra, e as pessoas, qualquer pessoa pode participar disso, também através do site nosso, qualquer pessoa pode acessar aquilo, ver a minuta e dar suas sugestões, dar suas críticas, dizer suas preocupações, e aqui com o condotéis não vai ser diferente, isso também deve acontecer. Acredito que para os últimos meses desse ano, lá para outubro, novembro, eu acredito que vai sair o edital de audiência pública, e eu acredito também que no início do ano que vem a gente vai ter essa nova norma editada para o mercado. Porque hoje se mostra necessário, realmente, deliberação 734 e instrução 400 não estão sendo suficientes a outras coisas, a outras questões que precisam ser abordadas em uma norma específica de condotéis. Então, assim, o histórico que eu queria falar do setor e do relacionamento do setor com a CVM é esse. A gente está exatamente nesse momento, prévio à criação de nova norma, mas já encontrando as lacunas, os problemas que a gente tem dentro do nosso arcabouço. Tá? Também, acho que é interessante mencionar, lá do nosso ponto de vista de supervisão, que nós já tivemos, a nossa percepção já tivemos um momento mais intenso de ofertas de condotéis. Esse momento, pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas agora, que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, houve um momento mais intenso de pedidos de dispensa.
de registro, de novos empreendimentos. Agora, pelo menos a impressão que a gente tem, não sei se é uma falsa impressão, mas explicada talvez pela passagem desses marcos, né, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que o hotel, para ser inaugurado antes da Olimpíada ou antes da Copa do Mundo, ele precisa ser, a construção dele e a oferta dele precisa começar bem antes, anos antes. Então, a gente vê agora um arrefecimento, pelo menos um menor número de novas ofertas vindo. Ainda há novas ofertas, mas um menor número chegando aqui à CVM. Pelo menos a nossa impressão, não sei como é que isso vai se comportar lá para frente. Mas a gente se encontra exatamente nesse momento, prévio a uma instrução nova. E aí, dito isso tudo, eu queria comentar como é que é o arcabouço atual da CVM, ou seja, entrando em mais detalhes, da deliberação 734, né, de março de 2015. Então, como eu falei, essa deliberação ela foi construída com base em diversos precedentes de pedidos de dispensa de registros da 400, que foram encaminhados ao colegiado, vamos lá, entre o finalzinho de 2013, depois daquele alerta, e ao longo do ano de 2014 e o iniciozinho de 2015. Então, o que se viu nas ofertas de Condotel que não eram compatíveis com o rito ordinário da Instrução 400, que precisavam ser dispensados? Basicamente, essa deliberação 734 ela traz 4 dispensas, mas são dispensas muito importantes. A primeira delas, óbvio, é o registro da oferta. O que significa isso? As ofertas de Condotel, elas não são registradas na CVM. Então, a princípio, isso até poderia passar a impressão, e talvez quando ela foi criada, essa deliberação, ou quando foi criado esse rito de análise das dispensas de Condotéis, se tinha essa impressão, essa ilusão, hoje se mostra uma ilusão, tá? Que a CVM não ia olhar tanto aquilo que estava sendo apresentado. A gente tem aqui um processo de registro, da 400 e de outras instituições também, mas o 400 é o principal. O que é o processo de registro? Quando alguém vai registrar uma oferta, aqui a gente tem também registro de emissor, tá? E esses registros eles estão previstos em lei, na 6385 também, no artigo 19, no artigo 21, tem o registro de oferta pública e tem o registro de emissor. E o que significa um processo de registro? A pessoa, né, aquele que quer ser registrado, sendo tanto a oferta quanto o ente, vem a CVM, a determinada área, a SRE, a minha área, ela só cuida de ofertas, apesar do nome que induz até um pouco erro, a Superintendência de Registro, ela não cuida de registro de companhia aberta, é a CEP, é a Superintendência que cuida de empresas, ela não cuida de registro de fundos de investimento, é assim, a Superintendência de Investidores Institucionais, ela cuida de registro de oferta. Mas é comum a todos esses registros, em regra a pessoa vem aqui à CVM, eu quero me registrar. Vou falar das ofertas. Quero registrar minha oferta. O que a CVM faz? O que a minha área faz? Os analistas, é aberto um processo de registro, é encaminhado uma série de documentos. A CVM analisa aqueles documentos, o analista analisa aqueles documentos, faz exigências em relação àqueles documentos. As exigências são atendidas, muitas vezes não todas são atendidas, ou surgem novas exigências, é enviado outro ofício, voltam as exigências, e se aquilo tudo estiver de acordo, se aquilo há declarações sobre a veracidade daquilo, se aquilo tudo estiver adequado, aí a CVM dá um registro, registra a oferta, registra aquele participante, registra aquela companhia, ou seja, então é feito um processo de análise, é feito um processo de avaliação da adequação e da suficiência daquela documentação toda para ser concedido o registro. Aqui a gente está falando de dispensa. Voltando aos Condotéis, estamos falando de dispensa. Inclusive dispensa de registros. Então, a princípio se tinha essa ilusão que a CVM iria olhar superficialmente ou não iria olhar necessariamente aquelas informações todas, para se dar a dispensar o registro da oferta e também a deliberação 734 e dispensa inclusive o registro de emissor. Ou seja, aquele empreendimento que está sendo ofertado, ele não precisa estar registrado na CVM. Significa, não preciso ter uma companhia aberta, eu não preciso ter o hotel incorporado juridicamente na forma de uma companhia aberta, ou seja, com registro de companhia aberta, para eu poder distribuir minhas cotas, minhas unidades, meus SICs, o que seja. Eu não preciso. Eu tenho ambas as dispensas e são dispensas muito relevantes, de oferta e de emissor. Então se pensou que a CVM não iria olhar. Na prática,
a CVM olha e olha com muita atenção, muitos detalhes, toda a documentação que é trazida nessas dispensas de registro de condotéis. Mas a norma, a deliberação 734, ela prevê essa dispensa de registro. Boa tarde. Ou seja, então, apesar de ser dispensa de registro, a avaliação que é feita na SRE, é a minha área, a minha superintendência que cuida disso, é uma avaliação similar em termos de esforços, de trabalho, de nível de exigências que é feita num registro de uma oferta pública qualquer. Até vou adiantar um pouquinho aqui a minha palestra, a minha conversa. Se a gente vai ver na nova norma, o que está sendo pensado é se realmente é adequado se manter um regime de dispensa, de registro de oferta, ou não seria mais adequado haver já que está sendo feito esse trabalho todo, e que até é importante para o mercado, de certa forma, o registro da CVM, e já tá, de certa forma já está sendo feito isso, se não seria válido se estabelecer, então, um registro, sim, das ofertas de Condotel. Tá? Mas isso eu vou comentar daqui a pouco. De fato é que hoje a deliberação 734 dá a dispensa de registro de emissor e o registro da oferta. Além disso, ela dá a dispensa de contratação de instituição intermediária, que é um padrão, é uma necessidade, é uma exigência das ofertas públicas em geral. Ou seja, então uma oferta de condotéis não precisa contratar um banco, não precisa contratar um underwriter para fazer a distribuição daqueles SICs. Ela é dispensada automaticamente não, desculpa. É dispensada nos termos da deliberação 734. Se preenchidas as características, os requisitos da 734, também é dispensado o intermediário. E, finalmente, é dispensado o prazo de duração de oferta. Em regra, a Instrução 400, ela impõe um prazo para a duração da oferta, em regra 6 meses, uma oferta pública de valores imobiliários deve durar 6 meses. A gente tem diversos tipos de ofertas que duram questão de dias ou semanas. Uma oferta de ações, por exemplo, que são, digamos assim, as ofertas mais conhecidas, que fazem mais alarde quando sai alguma no mercado, principalmente agora que a gente está passando por um período conturbado da economia, né? A gente já não tem há muito tempo IPOs, ofertas públicas iniciais, que também é a SRE que trata disso, dessas ofertas. A gente não está tendo isso muito, mas quando acontece isso, é um alarde, é uma notícia importante. A oferta de ações, por exemplo, a oferta em si mesmo dura questão de dias, pode durar questão de dias. A gente dá o registro, na verdade a oferta já começou um pouquinho antes, a gente dá o registro da oferta, o book building, a formação de preço é fechada, a distribuição é feita, e em alguns poucos dias depois acabou a oferta, encerrou-se a oferta. E ofertas de debêntures, e ofertas de CRI, CRAs, mesmo a oferta de alguns fundos, também é assim. Ainda que elas duram semanas ou meses. Condotel é totalmente diferente. Condotel a gente tem muito mais uma dinâmica de mercado imobiliário. Eu vou construir aquele hotel. O incorporador vai construir o hotel. Para ele construir aquele hotel, vamos lá, leva 2 anos, eventualmente 3 anos. E ele financia a construção do hotel pela venda, muitas vezes, pela venda das unidades, ou venda daquelas frações. Ou seja, então ele precisa estar com uma oferta aberta durante muito tempo, vendendo unidades, vendendo frações, para captar recursos e para construir aquele hotel. Então as ofertas de Condotel, em regra, a realidade já era assim, elas duram anos. E hoje a deliberação 734, ela compreende isso, ela contempla essa duração. Também não quero pular muito, também está sendo visto na nova normatização questões de duração de oferta. A gente até, talvez seja, eu também não posso falar com nenhuma segurança, porque ainda não houve, as discussões internas ainda não foram finalizadas, mas também está sendo aventado se não seria razoável colocar um prazo de duração, ainda que seja bastante dilatado, mas para dar um parâmetro ao mercado. Porque hoje o mercado não tem informação de quando é que acabou essa oferta, quando é que acaba a oferta. Não tem essa informação fica no ar. E muitas vezes a gente tem até próprias dúvidas dos participantes do mercado. Mas como é que eu acabo uma oferta? Você acaba uma oferta quando você quiser acabar a oferta. Ah, mas eu preciso vender tudo? Não, você não precisa vender tudo. Você vendeu aquilo que você vendeu e não
entende que não é mais importante continuar vendendo publicamente, privadamente é outra história. Mas publicamente, você encerra a oferta no momento que você quiser. E é importante comunicar esse encerramento para o mercado estar ciente. Olha, aquela oferta não existe mais. Ou seja, mas também, por favor, quem está aqui de Condotéis, não venham, por favor, encerrar a oferta. Ah, mas sobrou esses 3 agora esses aqui eu vou vender publicamente. Não, aí estaria irregular. Aquele saneamento que houve com a dispensa de registro estaria maculado se, após o encerramento de uma oferta, você aí resolve continuar vendendo. Aí teria que vir aqui. Eu vou comentar que na nova norma isso também está contemplado, ou espera-se contemplar essa questão também. Mas voltando aqui para a norma atual, então. Então, basicamente, como eu falei, 4 dispensas. Registro de emissor, registro da oferta, a contratação de intermediário e o prazo de duração da oferta, que hoje não tem. Tá? Por outro lado, a CVM entendeu que isso foi e ainda é, tá? Motivo de bastante discussões com os participantes de mercado, falou com os ofertantes, com os incorporadores, com os administradores de hotéis. Quem é que pode comprar o condotel? Era feito, antes da CVM, vamos dizer assim, adentrar nesse setor, era feito de uma maneira muito livre. Qualquer um podia comprar. Qualquer um podia ser objeto ou destinatário de uma oferta pública de condotéis. A CVM entendeu que, dado o risco do negócio, desse tipo de negócio, e que é arriscado, tá? Isso eu falo, aqui eu sei que tem participantes, tanto dos ofertantes, mas também tem investidores, então eu me dirijo a ambos os públicos. Há outros investimentos, comprar ações é arriscado também, renda variável é arriscado. Comprar renda fixa, a gente sabe que a renda fixa não é garantia que você não vai ter perda. Você pode ter perda sim, dependendo do título de renda fixa, da estrutura inclusive de principal. E condotéis não é diferente, condotéis tem riscos sim. Então a CVM entendeu que naquele momento da deliberação 734, e a gente está falando questão de um ano e pouco atrás, tá? Março de 2015, que as informações que estavam sendo oferecidas ao mercado e o perfil de risco daquele tipo de investimento, entendeu que não seria adequado esse tipo de oferta ser aberta ao varejo em geral. Entendeu que era preciso qualificar os investidores destinatários daquela oferta. Então, isso está expresso na deliberação 734. Basicamente, as ofertas de condotéis, as ofertas públicas de condotéis dispensadas pela 734, se forem ofertas públicas de unidades, e aqui a gente entende que tem um risco menor do que ofertas públicas de frações ideais de condomínio, porque, mal ou bem, ainda que você não possa usar a unidade, mal ou bem, você é proprietário jurídico daquela unidade, aquilo vai estar registrado no registro de imóveis no seu nome, ou seja, então tem uma proteção maior, e tem a lei de incorporações, e tem Código do Consumidor, tem outros regramentos, até só abrindo uma parte, aquilo que eu vou falar aqui, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, quando eu estiver falando do papel da CVM para os investidores. A CVM não é o único órgão, vou dizer assim, não é a única parte do governo que está olhando para esse tipo de coisa. Há outros órgãos também. Há o Ministério Público ligado a relações de consumo. Há a questão da lei de incorporação, da lei de condomínios, de incorporações imobiliárias, que também tratam do tema. A responsabilidade da CVM é olhar valores imobiliários, mercado de capitais. Então a gente fica aqui dentro da nossa seara. Mas sem dúvida, quando a gente está pensando como tratar algum tipo de oferta, algum tipo de produto, a gente não pode fechar os olhos à realidade e ver que tipo de outras proteções ou que tipo de outras amarras aquele produto tem. Então a CVM, mas isso principalmente no momento de pensar nas novas normas, de pensar nos precedentes. No momento da supervisão, que a SRE, que a minha superintendência faz, aí não, a gente olha as nossas normas, as nossas regras, instruções, se aquilo está sendo aplicado direito. Tá? Fechando esse parênteses só, mas entendemos que, diante disso tudo, era importante não deixar disseminar esse tipo de oferta para o varejo, devido ao risco da oferta e até para o próprio mercado e a própria CVM também poder ficar mais confortável de observar como é que funciona quando essas ofertas fogem, entre aspas, da marginalidade que estava acontecendo, em termos de CVM, eu posso usar esse termo, ainda que seja meio forte. Ofertas públicas de valores imobiliários não registradas na CVM eram ofertas marginais,
feitas a par fora do mercado, entendeu que era importante trazer aquilo para um tipo de investidor mais qualificado. Então as ofertas de unidades, que são mais protegidas, vamos dizer assim, só podem ser ofertadas para pessoas que tenham pelo menos R$1 milhão de patrimônio, ou então que investam R$300 mil naquela oferta. Ou seja, se a pessoa não tem nenhum nem outro, isso não pode acontecer daquela maneira. E a gente tem diversos questionamentos, então, trabalhados, e, de novo, isso eu vou falar várias vezes aqui na conversa, né? Convido quem quiser participar na futura audiência pública, isso vai ser tema da audiência pública na norma, porque a gente tem questionamentos de participantes do mercado. Não, mas eu estou construindo um hotel no interior. Então, R$300 mil, ainda que na cidade grande, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, seja um valor palatável, no interior eu não posso. No interior a unidade sai R$200 mil. Como é que eu faço? Não cabe. Hoje, o que a gente tem é essa norma, que foi pensada com base em diversos precedentes, mas o que a gente tem é essa norma. Para não ser nessa norma, teria que... Não é que não pode acontecer a oferta pública disso, mas hoje, diante do nosso arcabouço regulatório aqui da CVM, o ofertante que quiser fazer uma oferta de quartos de R$200 mil e quer vender um quarto só para pessoas que não têm patrimônio de R$1 milhão, ele tem que vir no rito da 400, pedir registro dessa oferta dentro da instituição 400. É um processo complicado para ofertas de condotéis? Sem dúvida. Funciona? Eu tenho minhas dúvidas. Mas hoje é a solução que a gente tem. Hoje é o único caminho que a gente tem. Tá? E isso pode ser trabalhado, isso deve ser abordado na futura norma. Eu não tenho... Sinceramente, não tenho nenhum posicionamento pessoal ainda formado sobre isso, mas muito menos a CVM, isso ainda está sendo discutido, mas isso deve ser abordado na nova norma, se vale a pena manter essas qualificações, se vale a pena apertar as qualificações ou soltar. Então, de novo, convido os interessados a, no momento apropriado, participarem dessas discussões. Voltando aqui. Então, hoje, para ofertas de unidades de valores imobiliários, eu preciso ter investidores com R$1 milhão de patrimônio ou R$300 mil na oferta. E para ofertas de frações ideais, partes ideais de condomínio, que é uma coisa mais arriscada, aquela pessoa, no final das contas, ela não é dono daquele imóvel, não está no registro de imóveis aquele imóvel no nome dela. Ou seja, aí ela precisa ser investidor qualificado, sim, de acordo com as normas da CVM. Tá? Inclusive que mudaram agora, antes era R$300 mil de investimentos financeiros, agora já é R$1 milhão, mas ela precisa ser investidor qualificado e, além disso, ela ter R$1,5 milhão de patrimônio, R$1,5 milhão de patrimônio, ou investir R$1 milhão na oferta. Então, claramente, o que a gente está vendo aqui, claramente é que a CVM dificultou bastante as ofertas de frações ideais, e o próprio setor, quem é do setor, o próprio setor acho que concorda que realmente entre o perfil de risco de uma oferta e de outra, a de unidades é menor, é mais palatável do que a de frações ideais. Além disso, a deliberação 734, então ela vem trazer outras coisas. Para alguém pedir a dispensa de registro de uma oferta de condotéis, precisa apresentar uma série de documentos aqui na CVM. Claro, por favor. Para frações ideais, você disse, são duas condições que têm que ser atendidas, né? Isso. Tem que ser qualificado. Isso. E a outra condição, aí, ou ele investe R$1 milhão na oferta, ou ele prova que tem R$1,5 milhão de patrimônio. Isso, exatamente. Ele é qualificado, mas ou um ou outro. É isso aí. E realmente não é fácil. É difícil ofertar. Até para investir R$1 milhão na oferta, aí realmente até para aqui, não sei, me corrija se eu estiver errado, os participantes do setor, mas até aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, você ter unidades com preço de R$1 milhão é muito alto. A gente tem, em São Paulo tem, a gente já teve casos teve um agora recente, não vou lembrar o nome, mas que tinha, eu acho que a cobertura do hotel era um negócio diferente. A cobertura do hotel era R$10 milhões, alguma coisa assim. Realmente, mas é uma coisa excepcional. Em regra, a gente tem valores bem inferiores a esse. Bem inferiores a R$1 milhão, inclusive. São R$300 mil, R$400 mil. Então a pessoa acaba sendo obrigada a comprar 3 unidades, 2, 3 unidades na oferta. Na prática, isso também é difícil de funcionar, mas é a maneira que a CVM entendeu que seria adequado para proteger os investidores. Então fazer essas restrições.
Então, aí voltando, quais são as informações? E essas informações não é só para a CVM analisar, está tudo certo e pode ir ao mercado ofertar. Também são informações que são importantes para a tomada de decisão dos investidores. Aliás, o mais importante é isso. Eu vou comentar daqui a pouquinho mais sobre o papel da CVM com os investidores. O principal papel realmente é prover aquela quantidade de informações mínima para o investidor tomar uma decisão consciente e avalizada, justificada daquele investimento. Então, os documentos da oferta que estão previstos na 734 é um prospecto resumido. Se entendeu que o prospecto da 400, a 400 prevê um documento chamado prospecto, que é comum às ofertas públicas em geral, que é um documento muito extenso, que vai trazer uma série de informações sobre a oferta, muitas vezes sobre o emissor também, dependendo do tipo de valor mobiliário que é ofertado. Aqui nos condotéis, pelo menos no primeiro momento, se entendeu, não, a gente não precisa daquele prospecto tão grande da 400, que na prática o prospecto da 400 é elaborado pelos advogados, é elaborado pelos intermediários, sim, é um documento parrudo, custoso de preparação. Aqui não faria sentido a gente estar dispensando intermediários da oferta de condotéis, mas exigir um prospecto no nível das 400, da instrução 400 em geral. Então aqui é um prospecto resumido que vem trazer informações básicas daquele empreendimento, daquele condotel que está sendo ofertado, daquela oferta em si, dos contratos que não necessariamente são idênticos. Isso é importante deixar, eu também não vou nem começar a enumerar aqui, eu acho que a criatividade do mercado é infinita. Mas você tem diversos tipos de contratos diferentes, mas que tem, como eu tinha falado antes, com algumas características comuns que os caracterizam como valores mobiliários. Tá? Mas ele vem no prospecto delinear também essas características principais da oferta. Outro documento, na verdade, outros documentos são os próprios modelos de contratos que vão ser ofertados. Isso a CVM analisa para realmente ver se o prospecto está batendo com esses contratos, se tem alguma coisa errada nesses contratos, alguma coisa ilegal nesses contratos, alguma coisa que não poderia ser feita. Tá? E também um outro documento que esse sim não é comum às demais ofertas. Algumas ofertas de valores mobiliários, de outros valores mobiliários, existe esse documento, mas ele não é comum. A gente não tem, por exemplo, em oferta de ações isso, que é o estudo de viabilidade. Ou seja, o estudo de viabilidade econômica daquele empreendimento. Você vê, me entendeu que era importante sair, o investidor de um condotel, ele ser apresentado a algum material que prove é muito forte, mas que explique para ele por que aquele empreendimento vai dar certo. E mais do que isso, o que é dar certo naquele empreendimento? Como é que aquele empreendimento vai ser operado? Como é que vão ser as entradas de caixa, entradas de dinheiro e saídas de dinheiro daquele empreendimento? Porque no condotel há vários participantes. Hoje, até abrindo outro parênteses aqui, pela deliberação 734, quem são os ofertantes numa oferta de condotel? É o incorporador, que na prática é ele mesmo, ele que normalmente vem a CVM, olha, eu vou lançar um hotel. Às vezes o incorporador, quando ele pensa no hotel, ele ainda nem tem a bandeira, ele nem sabe qual é a placa do hotel que ele vai pôr ali no hotel, se vai ser um Ibis, se vai ser Meliá, se vai ser Accor, se vai ser alguma coisa. Ele nem tem isso ainda, então ele que muitas vezes tem a iniciativa de lançamento daquele hotel, mas depois entra também, ou depois, ou durante, em regra durante a oferta, ou até no início da oferta, quem vai ser a administradora, a operadora daquele hotel. Até porque é uma informação muito importante, se aquele hotel vai ter uma marca, aquela marca famosa, e aquilo capta investidores, aquilo abre os olhos dos investidores, ou é uma marca desconhecida, uma marca pouco conhecida. Isso pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma oferta. Então, essas duas pessoas, o incorporador e o administrador hoteleiro, são os ofertantes dessa oferta pública para a CVM, nos termos da deliberação 734. Então o prospecto ele vem trazer essas informações sobre esses participantes e o estudo de viabilidade vem dizer, como é que vai ser operado esse hotel? Será que ele é viável? O incorporador ele vai ganhar na construção, na incorporação daquele hotel. Muitas vezes, pronto o hotel, fim do hotel, o papel do incorporador acabou. Ele que fez a oferta, mas o papel dele acabou. Mas ele ganha
Ele ganha um dinheiro com isso, e é legítimo, ele tem que ganhar com isso. Mas ele não vai estar mais na vida do empreendimento. Então isso tem que estar claro na documentação que é apresentada aos investidores. E o operador hoteleiro não. O operador hoteleiro, ele é a pessoa que vai administrar aquele empreendimento ao longo da vida dele, que não tem, em regra, não tem uma vida finita. O hotel é feito para durar aí indefinidamente. Ou seja, como é que ele vai ganhar dinheiro? Se ele vai ganhar, ele vai ganhar junto com os investidores ou não? Ele vai ganhar também, e o que é a regra, né? Ele vai ganhar uma percentagem, muitas vezes da receita, inclusive, ele ganha um percentual da receita por prestar os serviços dele, ou um percentual do lucro bruto. Ou seja, ele tem que pagar o contrato de franquia, às vezes, se isso quem vai pagar o operador, se isso vai sair do empreendimento. Então, o estudo de viabilidade vem trazer transparência sobre isso, e também é exigido no estudo de viabilidade qual é a taxa de retorno esperada para esse empreendimento. Já aproveito esse ponto, o gancho, para dizer, esperada, taxa de retorno esperada. Isso daqui, ainda que a gente não pode caracterizar uma ação ou renda variável como uma ação, de certa forma isso daqui é uma renda variável sim. Aquele hotel pode dar certo e aquela taxa esperada pode se concretizar, ou aquele hotel pode dar errado e aquilo não se concretizar, inclusive pode perder dinheiro, isso é importante. Já pulando um pouquinho aqui da minha palestra, mas um fator de risco muito importante que é exigido dessas ofertas e que tem que estar claro para os investidores: é possível perder dinheiro investindo em condotel. E quando eu falo perder dinheiro, não é só perder aquilo que você colocou no investimento. Você pode ser obrigado a colocar mais ainda. Se aquele hotel, os investidores são proprietários das unidades, que está sendo explorada. Se aquele hotel ele tem uma taxa de ocupação muito baixa, tem algum problema de ocupação dele, ou outros problemas que podem acontecer com ele, e ficar vazio aquilo, ele tem como imóveis qualquer, tem condomínio, tem IPTU, tem outras despesas. Eventualmente, os investidores podem ser chamados a cobrir essas despesas. Tá? Então, isso é um fator de risco, isso é uma característica de condotel muito importante ser considerada na hora de realizar esse investimento ou não. Diferente, por exemplo, de um investimento em uma sociedade anônima, uma companhia digamos assim, um emissor de capital aberto, uma companhia aberta. Onde você não tem esse tipo de risco em regra. Eu comprei uma ação na bolsa de alguma empresa, eu não diria que juridicamente impossível não é, mas é improbabilíssimo que alguém seja chamado a colocar algum dinheiro, porque eu sou acionista da Petrobras, do Banco do Brasil, sei lá, da Vale. Condotéis é diferente. Condotéis, eu não vou dizer nem que é improvável, eu vou dizer que se der errado, pode ser provável isso ocorrer. Então, isso é um fator de risco muito importante para ser compreendido pelos investidores. E isso é importante estar na documentação da oferta. Tá? Uma pergunta. Fala. Esse risco é decorrente da operação do empreendimento. Os riscos decorrentes da construção são esclarecidos aos investidores? Em tese, qualquer risco relacionado com aquele investimento que você está fazendo, ele tem que ser esclarecido aos investidores. Ele tem que estar contemplado lá. Risco da construção não captar suficientemente dinheiro, não vender suficientemente unidades, que aí você não tem capital para continuar construindo. Por exemplo, risco decorrente da construção, por exemplo, uma fundação que se estabeleceu que seria de um tipo, e ela ficou 30% mais cara, por exemplo. Entendeu? Então isso vai afetar o custo do empreendimento. Sim, a obra, o orçamento da obra, isso seria um risco sim, eu entendo que isso sim, o risco tem que ser dado disclaimer para isso. O estudo de viabilidade vai trazer o retorno esperado do investimento e esses custos também têm que ser contemplados. Tudo é um risco, assim, pode acontecer, você me diz, pode acontecer? Claro que pode acontecer. A gente vê um monte de obras por aí que hoje isso se concretiza. Aqui eu acho que não é diferente. Pode acontecer, sim. E pode afetar o retorno dos investidores ou não, depende da estrutura que seja feita, mas pode afetar sim. Então, os documentos, como eu falei, prospecto, estudo de viabilidade, os contratos, aí tem umas declarações também e a certidão de ônus reais daquele imóvel para ver se aquilo está tudo regularmente, está tudo registrado, está tudo certo. Basicamente, essas informações que a CVM analisa no pedido de dispensa de registro as informações que vão, na prática, na hora da oferta, serem disponibilizadas ao público. Uma informação também que é importante, enquanto a oferta está em aberto,
e a oferta, como eu comentei, de condotéis, ela não tem um prazo para ser fechada, é um prazo indefinido, então há uma obrigação dos ofertantes de atualizarem tanto o prospecto quanto o estudo de viabilidade anualmente. Até o estudo de viabilidade com 2 anos de idade, ele já não presta muito, aquelas informações já estão, de certa forma, obsoletas, então ele precisa ser atualizado anualmente. Isso é uma obrigação importante enquanto a oferta está em aberto. A partir do momento que a oferta foi encerrada, essa obrigação para o mercado, ela termina. É claro que aí cada empreendedor, cada empreendimento, cada empreendedor ele vai ver quais são as informações mais adequadas que ele tem que prestar àqueles investidores que compraram aqueles valores imobiliários. O que a CVM exige dentro da deliberação 734 de informações pós-ofertas, eu vou dizer assim, são informações financeiras, contábeis. São as informações contábeis anuais e trimestrais que precisam, durante a vida do empreendimento, aquilo precisa ser divulgado para o público. Então, são essas as obrigações. E, finalmente, uma questão também importante que nos dá muito trabalho aqui para a gente, mas não tinha outro jeito diante do nosso arcabouço regulatório atual, é a questão do material publicitário. As ofertas, em geral, elas se utilizam de material publicitário, que é exatamente o material que os ofertantes vão acessar o público com aquilo. Além dos documentos oficiais, o edital, eu estou falando de outras ofertas, um edital, um anúncio de início, de encerramento, o próprio prospecto, que seja, aqui no caso o estudo de viabilidade, prospecto resumido. Além disso, tem peças publicitárias, é como a pessoa chega via e-mail, via televisão, via jornal, o que seja. Esse material publicitário todo, pela regra da 400 e a 734, ela não fez exceção a isso, ele precisa ser previamente aprovado pela CVM. Então, sempre que um ofertante vai se utilizar de alguma peça publicitária, ele, CVM, isso daqui está adequado? E isso, ao longo do tempo, isso deu e continua, agora menos, mas deu muito trabalho para nós, para a CVM, e eu acho que também para os participantes do setor, de como adequar esse material publicitário. Aqui todo mundo, ainda que não seja investidor de condotéis, todo mundo, ou quase todo mundo, já teve a oportunidade de ver classificados de jornal, de lançamentos imobiliários. Estou falando de condotéis, estou falando de imóveis mesmo. E olha, imperdível, ou últimas unidades, é até engraçado, a gente chega lá no stand, eu já fui algumas vezes, chega no stand, não de condotéis, tá? Normal, chega no stand, só tem essas 2 unidades aqui, não, tem que assinar o cheque logo, olha o cara assinando o cheque ali do lado, aí você vai, não, hoje eu não estou interessado, aí você vai no dia seguinte, estão as 2 unidades lá, e já tem outras, quer dizer, é um teatrinho, sem demérito, tá? Sem juízo de valor. Eu acho engraçado, eu pessoalmente acho engraçado, mas sem demérito. É a maneira que o mercado imobiliário trabalha. É muito emocional. O melhor lugar, esse apartamento aqui, esse prédio, é o melhor lugar da cidade, da região, e aquele lugar é um lixo, você sabe que é uma porcaria. Não, mas é o melhor lugar da região. Aqui, todo mundo é do Rio de Janeiro, então a gente tem a Urca valorizado, temos a Nova Urca, criaram um bairro, Nova Urca ali atrás do Rio Sul, Nova Urca, maravilhoso, não sei, é igual a Urca, e não é totalmente diferente. O mercado imobiliário acessa os seus compradores, seus investidores na emoção. É aquele negócio, e realmente é a compra da vida de uma pessoa, muitas vezes é o seu apartamento. Então, realmente, é uma decisão que tem um lado emocional muito forte, né? Valor mobiliário aqui é o contrário, é o extremo oposto disso. Material publicitário, apesar do nome material publicitário, o que a gente, não é nem o que a gente vê, o que a gente exige da CVM, o que é praticado pelo mercado, é factual. Eu tenho uma oferta de ações, vai ser utilizado material publicitário, você vai ali dizer informações factuais daquela oferta, sempre remetendo fatores de risco, aquele negócio tem risco, e sempre caracterizando isso daqui é um material publicitário, ou seja, são regras muito estritas, não pode ter conteúdo emocional, tem que ser redigido numa linguagem serena e moderada, são termos das normas, tá? Ou seja, não pode ter esse apelo emocional, irracional para o mercado. Ao contrário, o que a gente quer o investidor tem que tomar a sua decisão de investimento de uma maneira racional, lógica,
justificada, embasada, com informações suficientes e adequadas. Ou seja, então realmente são realidades distintas. E se chocaram quando a CVM começou a fazer o enforcement, a adentrar nessas ofertas de condotéis, que era utilizada material publicitário típico de imóveis, de lançamentos imperdíveis, oportunidade da sua vida. E aí isso teve um choque muito grande, essa discussão, não vou dizer que está superada, vez ou outra a gente tem, esse ano a gente fez uma suspensão de uma oferta pública de condotéis acho que foram 3 ofertas simultâneas, mas eu não sei se foi a única ou houve outras também, não me lembro, mas a gente suspendeu a oferta pública por utilização de material publicitário irregular, que não se dizia material publicitário e apelava para o emocional. Quer dizer, então isso foi um choque, foram várias conversas, foram meses e meses, até anos de conversas com os ofertantes, com os empreendedores, que esse tipo de linguagem não podia ser utilizado. E também, só abrindo outro parênteses, como eu tinha falado, as ofertas de condotéis, elas são dispensadas de intermediário. Então não tem um banco que está fazendo essa oferta. Que quem vende a oferta de valores imobiliários tradicionais é um banco, é um consórcio de bancos. Eles que vão ao mercado, vão aos interessados na oferta. Então eles têm que vender com material publicitário adequado. Quem vende oferta aqui do Condotel, já que não tem banco, são corretores de imóveis. Então a vida do cara é vender imóvel e aquele cara que te traz dentro do imóvel e se ele puder só te mostrar as coisas boas e pôr embaixo do tapete as coisas ruins, ele vai fazer isso. De novo, sem juízo de valor, sem análise de mérito aqui, sem demérito. A realidade é assim. E a CVM não tem nada com isso. A CVM não tem nada com o mercado imobiliário. Mas para valores imobiliários isso não pode ser feito. Então a gente teve esse conflito, eu vou dizer assim, mas hoje já está assentado. Então eu até falo para vocês, investidores, materiais que vocês sejam acessados de uma forma inadequada, e inadequada eu digo isso, realmente não fala nada de risco, é só retorno garantido, imperdível, emocional, esse material não está adequado. Eu diria, com certeza, isso não foi aprovado aqui na CVM. A CVM tem um canal aberto para receber esse tipo de reclamação ou denúncia. Então, também, o canal é SOI, é a Superintendência de Orientação aos Investidores, é a Juliana aqui, né? Falem com ela. Nós temos esse canal de reclamação e fiquem à vontade. É muito interessante para nós ter esse subsídio de vocês. A gente não tem nem braços nem olhos suficientes para ver tudo o que está acontecendo de errado no mercado. A gente vê algumas coisas. Outras coisas a gente realmente precisa da colaboração da sociedade. Que é em prol do segmento, é em prol do mercado e em prol de vocês também. Eu acho que, uma oferta que é bem acessada, a chance depois de ter um problema é muito menor do que uma oferta de mal acessada. E isso foi um embate, sim, no início, que a gente teve com os ofertantes, empreendedores. Hoje eu acho que isso está muito mais pacífico. Inclusive, eu já escutei de vários participantes do mercado, de ofertantes, que isso foi muito bom, que limpou gente que não estava acessando direito, que evita depois problemas na justiça que os ofertantes têm. Isso não vale só para o investidor, vale para eles também. É aquele negócio, o ofertante vai com uma informação inadequada, vou dizer assim, até omite fatos importantes, omite riscos, coloca dados errados, garante retornos. A chance de ter um problema, de um investidor insatisfeito, ir na justiça e trazendo, olha, eu fui acessado assim dessa maneira absurda. A chance dele ganhar é muito maior do que se ele foi acessado de uma maneira correta, serena, moderada, factual. A chance de ele ganhar, de ter algum problema na justiça, a chance de ele ganhar na justiça do investidor contra o empreendedor que agiu direitinho é muito menor. Então isso é bom também para o mercado. Isso não são palavras minhas, tá? Isso eu escutei em várias ocasiões de ofertantes, de empreendedores, tá? Eu vou dar uma pausa agora, tá? Vamos fazer o coffee break e aí depois a gente volta. E aí eu volto exatamente com essa parte dos investidores, o que os investidores devem esperar da CVM, tá?